www.altv.com.br. Prazer, sou Sérgio Oliveira e começa agora a edição 310 da FATV, o programa de futebol alternativo da TV, que leva para você o lado B do futebol brasileiro, Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso, memória do futebol, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo tem a coragem, a capacidade, a cara de pode falar. A gente fala a partir de agora aí na telinha do seu computador, a partir de agora na telinha da TV. Ao meu lado ele, com a barba já começando a crescer, já todo mundo vê que semana passada falou que estava sem barba e tal. Agora ele vai deixar aquela. Vai virar um Osama Bin Laden. Matheus Truque, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, os amigos da TV. Mais um Hoje o programa bom, hein, cara? E eu fiquei muito chateado essa semana sobre uma notícia sobre o senhor, uma foto de um rapaz forte, com máscara essa semana. O senhor aderiu ao Black Bloc. Não é verdade? O senhor aderiu Eu sou da mídia ninja. O senhor é da mídia ninja? Aliás, depois do programa aqui, o bicho vai pegar, no jogo do Panela do Pressão. Eu vi que os convidados aí, hoje, os caras invadem link da Globo. Ah, é? Os caras do Black Bloc, ninguém Ah, fica na porrada, cara. Ô, louco. Olha, você fica falando do Black Bloc aí, cara. É complicado. Eu ando mascarado na rua, cara, fazendo protesto. Quebrando o banco, cara. Sim. Bom, ó, vocês têm 4 maneiras de participar desse programa. Como a gente fala besteira, né, cara? Vocês têm 4 maneiras aí caso de participar desse programa, porque esse programa é um programa interativo. Vocês também fazem a pauta desse programa, certo? Tem o chat da TV, vocês já estão aí acessando, vendo a minha cara barbuda e gorda. Vocês, do lado dele tem o chat da TV, vocês entram lá, se cadastram, depois vocês mandar pelo Facebook ou pelo Twitter, ou faz o cadastro rapidinho e participa aqui com a gente. Ó. No chat já temos o Luiz, show de camisa, certo? Diretamente de Rio Preto, o Cera também está no chat. Um abraço para você. Temos o Frederico Augusto. O Frederico Augusto é meio louco, ele mandou um boa noite, cara. Acho que ele está meio fora do tempo. É o horário de verão. Horário de verão. Né? O Fernando está por aqui também, não sei se é o Fernando Martinez. Um abraço para ele. No chat são esses, por enquanto, o pessoal está entrando aí. É que a gente sempre está atrasado, hoje a gente entrou no horário, o pessoal já deixa apertar 12 vezes, o pessoal sabe, né, cara? Bom, no Facebook, a gente tem também o Facebook da FATV, você também procura no Facebook FATV Futebol Alternativo e você pode encontrar também suas mensagens através do Facebook. O Cera também está no Facebook, ele participa de todas as mídias, né, cara? Temos o Edson LG também por aqui, um abraço para ele. Quem está aqui, o Fernando Martinez também, Jogos Perdidos, um abraço para ele. O Xerec me mandou aqui agora. Português em São Paulo e Brasília. Queria agradecer aqui de antemão, já Manuel da Lupa, por prejudicar o time sempre. Um abraço para esse simpático senhor que eu gosto tanto. Manuel da Lupa. Quem mais temos aqui? Leonardo Pascoal está por aqui, um abraço para ele. Guilherme Chaida, ou Chaida, não sei, um abraço para ele. Jonatas Juan, também. Andréa Ignati, um beijo para ela. Quem mais temos aqui? O Renato Rocha está por aqui. Ele que esteve hoje no Baetão, acompanhando a final, a primeira partida do final. 4-2 Água Santa hoje. Semana que vem a gente volta em Matão, aí não dá para ir para Matão, né? Daí eu não chego 2 horas aqui para fazer o primeiro. Mas eu estive hoje lá no Baetão, foi bem legal. Belo jogo, para mim, um dos melhores jogos do ano, cara. Todo mundo fala de decisão? Fala primeira divisão, quarta divisão, foi melhor que muito jogo, melhor que Corinthians e Criciúma, outra coisa que foi. Melhor que Palmeiras e Bragantino, também foi. Michael Douglas está por aqui, não sei se é um ator aí, cara. Se for uma audiência, cara, que beleza, cara. Quem mais por aqui no Facebook? Quem mandou mensagem aqui? O Xerec também está por aqui, um abraço para ele, cara. Vamos usar o Twitter rapidinho, mandando um abraço para a pessoa que está no Twitter. @FATV, então o jogo da Velha Futebol Alternativo. Vocês podem participar também pelo Twitter antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje. Temos o Ivan Arias, ou Arias, não sei, um abraço para ele. André Reis Dutra também está por aqui. Bruno Pinto, um abraço para ele. Félix está por aqui. O pessoal do Futebol Central sempre acompanha o programa. Notícias da CONCACAF. Aliás, a CONCACAF definiu os classificados para a Copa do Mundo, né? Teremos Honduras. O Panamá amarelou, para minha tristeza. Queria tanto ver o Panamá aqui no Brasil, não vai dar. Imagina o Bósnia e Panamá em Cuiabá, cara. É um jogo que isso aí pra gente, com certeza. Bruno Cabral está por aqui também, um abraço para ele. Evandro Dunoyer também, um abraço para ele. Cara. O pessoal do Inter de lá, temos um vídeo hoje do Inter, já viu, cara? Não. O Quero que ela tocou bandeirinha no jogo, cara? Não. É um belo vídeo, cara, é um belo vídeo. Poderia ir, e no mesmo jogo, o representante, o delegado da federação parou o jogo com o juiz falar no celular. Ah, sim. Um negócio super normal, cara. Né? O Raul está por aqui, Campo de Terra, um abraço para ele. Paulo Torres também. Ele vai poder ver um abraço para o Português e São Paulo. Que inveja. Um abraço aí, ó. Simpático Manuel da Lupa, certo? E tem também a linha direta da UTV que eu não falei, mas você também pode mandar suas mensagens pelo linha direta. O Sérgio diz aqui, quer saber da novidade mais alternativa do domingo, Sérgio? Lógico que você mande aí pra gente. Ele também diz o Matheus. Matheus que vai apresentar nesse momento
Nosso digníssimo convidado que está nessa foto, hein? Mas não é o River. Não é o River. Nossa, se fosse o River, cara, né? Que beleza, cara. Imagina, cara. Né? Por favor, apresente nosso. Que tem um blog, olha, cara. Eu vi à noite lendo o blog dele, não tem genial, cara. Por favor, apresente nosso convidado. Hoje é uma presença ilustre aqui na FTV. Temos a presença do seu Rogério Sanches Rebeles, do blog Tardes do Pacaembu. Tardes de Pacaembu? De Pacaembu. Tardes de Pacaembu. Aqui, e é uma honra ter ele aqui. E, senhor Rogério, fala um pouco como que você criou o blog, como você começou com essa coisa da memória. Surgiu a ideia, né? Por favor. Bom, Primeiro, boa tarde, agradecer. Boa tarde a todos, é uma grande alegria estar aqui, agradeço demais o convite. Acho que vai ser uma oportunidade de uma troca sensacional e principalmente falar sobre o prazer de construir conhecimento de futebol, né? Surgimento do blog. Na verdade, o blog acabou surgindo quase que por acaso e foi uma consequência de momentos que você tem vontade de escrever, de conversar e de utilizar o acervo que eu tinha comigo, né? Agora, não esperava que a coisa fosse emplacar da forma que emplacou, né? Aos poucos a gente pode ir destrinchando como é que foi a montagem do blog, metodologia que se usa, e isso é muito particular de blog para blog, né? Agora, desde novinho você gostou assim de memória de futebol? Como começou o interesse por pesquisar os jogadores mais das antigas? Desde novinho você gostava disso? E a ideia do blog veio daí, né? Na verdade, todo mundo que gosta de futebol tem um pouco de memória, o que a gente chama de memória emotiva, né? A memória que nós guardamos do período que você começa a frequentar estádio até o momento que você começa a lembrar as primeiras partidas que você foi, quem eram os jogadores da época. Algumas pessoas guardam mais isso, outras não guardam tanto. E eu comecei a montar o blog porque eu tinha uma coleção representativa de revistas e tinha vontade de montar um blog, mas ao mesmo tempo eu tinha um pouco de receio, porque tudo que envolve futebol envolve paixão e essa questão clubística, né? E, inclusive eu li na página de vocês que vocês são totalmente independentes dessa questão clubística, isso me chamou bastante atenção também. Totalmente. Então, eu percebi que também na internet haviam blogs falando sobre futebol, mas eram destinados mais a clubes. Por exemplo, você encontra uma infinidade de blogs do Flamengo, uma infinidade de blogs do Corinthians, mas eu comecei a sentir vontade de escrever sobre os jogadores que eu tinha visto jogar. Independente de clubismo. Exatamente, independente de ter jogado no Corinthians ou não, por exemplo. Eu peguei uma geração de jogadores maravilhosos, né? Dicá, Manfrini, Leivinha, Mário Sérgio. Eu falei, poxa, o Mário Sérgio não jogou no Corinthians, né? O Dario, é uma das tristezas dele não ter jogado no Corinthians. Ele disse que é a maior tristeza da carreira. Exatamente, né? Leivinha não jogou no Corinthians, né? Doval não jogou no Corinthians. Eu falei, pô, tudo bem, se eu escrever um blog sobre o Corinthians, eu vou ter prazer de escrever sobre isso, mas eu vou deixar de falar de uma série de gente que eu vi jogar e teria muito prazer de falar sobre isso e tenho material para publicar sobre isso. E a coisa cresceu dessa forma. Foi essa a ideia, escrever sobre futebol. Não exatamente sobre o Corinthians, ou sobre o Palmeiras, ou sobre o Flamengo. Sobre um período específico, né, Sérgio? Um período dourado, assim, vamos dizer, do futebol brasileiro, né? Essa questão que você levantou, Matheus, é interessante pelo seguinte. Surgiu a vontade de escrever sobre os ídolos do meu pai. Porque meu pai vivia dizendo, você acha o time de hoje bom porque você não viu Gilmar, Romero e Olavo, Vidário, Goiano, Roberto, Cláudio, Lizinho, Baltazar, Carbone e Simão, ou Mário, ou Gatão, não importa.
E eu fui crescendo ouvindo isso, né? Ouvindo o time do São Paulo, ouvindo a escalação do time da Ponte, Aí eu falei, pô, que período fantástico também. Então eu concentro a pesquisa e a organização do blog dos anos 40, mais ou menos até os anos 70. Chega a invadir um pouquinho os anos 80, mas aí já tem o rompimento da memória afetiva, no meu caso, né? Então eu já não tenho tanto prazer de escrever dos anos 80 para frente. Prefiro o período que eu vivi e tentar reproduzir um pouco do período que meu pai viveu. Okay? E você, esse nome Tardes de Pacaembu é uma referência à época que os clássicos, os grandes jogos, antes até do Morumbi, o Pacaembu era o grande palco do futebol paulista. Mas o teu foco no começo parece que era mais o futebol paulista, depois você acabou expandindo isso, como é que é? Na verdade, esse blog, as primeiras páginas dele não sobraram nada. Porque, veja só, blog você tem um espaço administrativo para utilizar. Sim. Né? Por exemplo, quando você começa a escrever, você despeja lá um monte de coisa e não sai de espaço utilizado, 8%, 10%. Só que chega uma hora que a coisa começa a encorpar. E a princípio, eu comecei a escrever sobre as memórias que eu tinha das partidas em que eu estive presente. Então eu começo a lembrar da primeira noite que eu fui num jogo de futebol, né? Da primeira tarde que eu fui no jogo de futebol, que o colorido do jogo da tarde era muito diferente do jogo da noite. Comecei a lembrar dos primeiros jogos de botão que eu ganhei. Só que o que aconteceu? Depois eu comecei a escrever sobre jogadores. A consequência natural foi que conforme o blog foi crescendo, as memórias afetivas foram saindo e cedendo espaço, porque foi assim, Matheus, o crescimento dos acessos me surpreendeu. Então eu não estava preparado para receber, por exemplo, 1000 acessos por dia. Eu falei, poxa, quem quiser saber sobre história do futebol não vai procurar a mim, vai procurar o Milton. Né? Vai procurar o Milton, porque é muito mais completo. O cara tem 5.000 jogadores, eu tenho 300. Só que o que eu percebi depois, as pessoas querem saber detalhe. Bastidores, Bastidores. Fulano começou em tal clube, mas será que foi em tal clube mesmo? E nós tínhamos algumas publicações nos anos 50, comecinho dos anos 60 também, publicações extraordinárias, Revista do Esporte, a Esporte Ilustrado, Manchete Esportiva, Revista Os Reis do Futebol, a Fatos e Fotos publicava muita coisa de futebol, a Manchete, mesmo não sendo a esportiva, havia a Manchete Esportiva e a Manchete mesmo publicava muita coisa. E quando eu comecei a trabalhar, em 1980, existia uma banca de jornal no comecinho da Avenida São Luís, onde existiam as agências de turismo ali na São Luís, e eu peguei amizade com o dono da banca, porque eu deixava as duplicatas lá, principalmente quando estava chovendo, para mim fazer os bancos, e depois no final do dia eu passava a pegar. E eu peguei amizade com ele, né? Então eu já gostava dessas revistas. E eu pedia para ele, poxa, deixa eu ver, como é que é, deixa eu dar uma olhadinha. E um dia, nas últimas vezes que eu tive, ele chamava Tucano, filho dele, né? Nunca fiquei sabendo o nome dele. E um dia ele falou para mim, garoto, eu indo embora. Você já deu meu tempo aqui, não vou mais trabalhar, tá? Eu fiquei triste, pô, não vou te ver mais, né? Fiquei triste. Ele falou assim, isso aqui é para você. Ele me deu um saco, lembro até hoje. Um saco branco de plástico escrito Piranha. Essa loja nem existe mais em São Paulo. Quando eu olhei dentro, tinha todas as revistas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei louco, né? E voltei no ônibus com aquilo, pesado, tudo desengonçado. Quando eu cheguei em casa com aquilo, minha mãe, pelo amor de Deus, mais coisas, você já tem um monte de coisa. Eu falei, não, mas essas são especiais. Não tem especial. E foi isso que, quer dizer, a paixão, a coisa de você escrever, isso já vem
Você não faz isso automaticamente, não dá. Não dá pra ser de uma hora para outra. Não Né? dá. Não é automático. Agora, cada post é muito bem elaborado, né? Eu já deixo aqui os parabéns, porque é um trabalho espetacular. Quanto tempo de pesquisa você demora para fazer cada post? Por exemplo, o primeiro que está aqui é o do grapete. Quanto para escolher as fotos e... Fazer um título, os títulos são muito bons também. Também. Resume bem cada jogador. Demora muito para pesquisar o quanto que é do seu acervo e o quanto que você procura na internet, como que é isso? Tá, bom, Sérgio, é o seguinte, 90% do que tem aí existe um material pronto. É assim, eu tenho um grande amigo, chama Carlos, ele tem uma corretora de seguro, então da foto que eu escaneava ou conseguia pela internet, eu jogava num arquivo de PowerPoint e quando nos encontrávamos, conversávamos sobre aquilo, e passávamos horas juntos, as mulheres, nossa, mas vocês ficam tanto tempo esse negócio de futebol, e a gente ficava lá. Então ele sempre que me encontrava, Já ouvi isso, ele sempre que me encontrava, falava, e aí, tem atualizações? Atualizações eram revistas que eu já tinha escaneado ou novas fotos que eu tinha colhido. Então uma boa parte eu já tinha. Então quando eu comecei a montar o blog, eu pensei o seguinte, se vocês olharem os posts, vocês vão observar que, pelo menos na linha que eu procuro desenvolver o trabalho, as fotos são alinhadas dentro de uma margem. Raramente você encontra fotos de tamanho muito diferente ou distorcido. Pode observar que elas trabalham com uma margem esquerda e direita e o texto sempre vem embaixo. Sempre com 2 ou 3 parágrafos, sempre antes de 2 fotos. E o interessante é que é bom que você, para que o leitor possa fazer a viagem no tempo, você consiga encaixar as fotos dependendo do acontecimento que você está se referindo. Por exemplo, eu estou falando da cidade que, no caso do grapete, eu começo o texto falando sobre uma experiência que eu tive de uma viagem que eu fiz para o Vale do Paraíba, estava com sede, entrei num empório antigo e justamente me deram grapete. Eu começo encaixando a foto de uma propaganda antiga do grapete. Essa eu não tinha no meu acervo, eu tive que pesquisar. Então tudo que eu tenho que pesquisar, que eu não tenho no meu acervo, e mesmo que eu tenha, eu procuro atribuir referência. É um respeito ao trabalho dos blogs, ou dos sites, das outras pessoas. Eu valorizo isso, porque da mesma forma que eu também ralo para colocar meu post, tem gente que também rala, então eu faço questão de ter referência. Outra coisa importante é o título, é a pessoa começar a ter curiosidade de encontrar o conteúdo antes mesmo que ela comece. Por exemplo, você vai pegar alguns títulos aí que você vai falar, poxa, mas o que tem a ver esse título com esse jogador e com esse período? Não faz sentido. Quando você começa a ler, você fala assim, peraí, isso aqui é isso aqui. Então, para sair um pouquinho do mesmismo. Eu não sei se eu consegui responder inicialmente a pergunta. É que você precisa criar, para você ter credibilidade no post, ou no site, ou qualquer trabalho que você vai construir conhecimento e informação, você precisa ter padrão. Você precisa criar um padrão. Padrão do quê? Padrão de alinhamento, de pesquisa, de linha de ação, de ética, E esse padrão foi sendo desenvolvido aos poucos. Quanto tempo demora? Relativo. Só para encerrar essa pergunta, que eu até me estendi um pouco. Relativo. Tem posts que em 2, 3 horas eu termino. Porque eu pinço as fotografias no que eu já tenho. Essa aqui encaixa nisso que eu vou escrever, isso aqui encaixa nisso, isso aqui encaixa. Separei todas as fotos, eu monto o texto em cima das fotos. Não é as fotos que encaixam no texto. Eu monto o texto em cima das fotos. Aí depois o resto é pesquisa. Agora, você lembra qual post deu mais trabalho? Ou alguns que deram trabalho. Eleger um só é complicado, seu Sérgio. É complicado porque, olha, quanto mais gloriosa for a história do jogador, pior é. Sim, porque tem mais coisa para dizer. Por exemplo, o do Pelé me preocupou muito fazer.
Falei, pô, o que eu vou escrever desse cara? Dispensa superlativo, né? Dispensa adjetivo, dispensa. O que eu vou escrever desse homem? Aí cheguei a pensar em fazer sobre um determinado período só, mas é uma história tão vasta, tão rica. Por mais que eu resuma, que tamanho que faz isso? Todo pegadeu trabalho, caramba, para você sintetizar fatos, datas importantes, isso foi muito complicado. O Pelé deu trabalho demais. E tem alguns jogadores que, ao contrário dos jogadores famosos, dá muito trabalho porque a literatura é escassa demais, você não encontra nada sobre o cara. Você até tem fotos. Existem casos que você tem uma história boa e não tem fotos. Existem casos que você tem fotos e não encontra nada sobre o cara. Por exemplo, teve um caso aí que às vezes você é obrigado a adiar para colocar, porque você não consegue encaixar, você tem fotos, mas não consegue encaixar. Por exemplo, eu tenho algumas fotos do Ferrari, que jogou no Palmeiras, foi lateral esquerdo. O Palmeiras jogou no Guarani. Time 59. Não, um pouco depois. Assisti Primeira Academia. Primeira academia, exatamente. E o Ferrari eu tenho algumas fotos. Ótimo. Só que super difícil encontrar literatura do Ferrari. Por quê? Você encontra período que jogou no Palmeiras, ou no manual no caso do Palmeiras, é um Zelt também? É o Celso Zelt com o Mário Sérgio Mendes. Tá. Então, no caso do manual do Celso, você encontra referência estatística. Ponto. Em alguns blogs do Palmeiras, tem blogs ótimos, como o blog do Palestrino, mas lá tem alguma coisinha, uma citação. Sempre no blog dos clubes, e por falar nisso, isso é um assunto para a gente até de um outro apêndice em outro momento. A memória dos clubes é triste isso, gente. Sempre falta aqui. Falar. Eu fui no Museu do Corinthians, junto com a minha filha, falei, puxa, a gente vai passar um dia sensacional lá, vou ver coisas que eu vou ficar emocionado. E eu realmente saí emocionado porque eu não fui lá só para ver taça. Eu não vi uma camisa dos anos 50, dos anos 60, eu não vi uma chuteira. Às vezes vai ser, desculpa, tem esse centenário do Neco, né? E por isso não vê nada. Foi ontem ou hoje. E também o Corinthians, bem, para você deve ser complicado, o Parque São Jorge vai ser demolido para virar algum estacionamento. Ai, que ódio disso, cara. Nossa. Tinha que Mas ser outra tombado pelo coisa, patrimônio aqui. sabe o que vai acontecer? Eu vou um dia chegar e falar assim, olha, aqui foi o estádio do Corinthians, e daí? Firmino jogou ali. Porque as pessoas não entendem é o seguinte, você tem não precisa nem falar do Corinthians, qualquer clube grande, você monta uma tremenda de uma estrutura para quê? Para você obter bons resultados. Quando você obtém bons resultados, nós entramos para a história. Que história? Já daqui 50 anos vão derrubar uma parte do estádio que você jogou, ou então não vão ter uma camisa sua, ou não vão ter uma chuteira sua. Tem um programa na TV fechada, desculpa até me estender sobre isso, que é um assunto que eu acho que isso dá um programa à parte, que chama Colecionador Incurável. Ele passava, se não me engano, acho que era na Net Geo, e você pega sobre a história sobre futebol americano, eles comercializam tudo. Sobre beisebol. Beisebol. Beisebol principalmente, que é até mais antigo, camisa, boné, taco, Quantidade de filmes que tem documentário. bolinha autografada, eles comercializam tudo. Tudo é motivo para preservar a memória. Porque você vai no Museu do Clube, tem, mas não com a profundidade que às vezes você espera. Né? Então, se você já falou sobre isso, você sabe Não, como isso... você deve concordar comigo. Acho que não só em futebol, o Brasil é sem memória televisiva. Não tem, se quiser um programa da TV Tupi, eu não acho. O Excelsior, então, né? Não acho. Rádio, memória de rádio, a gente que gosta de rádio também. Difícil. Não tem Narrações antigas. Até antigas. botaram agora do Osmar Santos, da final de 77 todo no YouTube. Botaram um jogo do Bertano, da década de 40, pra Carimbu no YouTube, eu quase chorei, cara. E tem 10 segundos, olha lá, cara. Nem Palmeiras eu sou, cara. E é genial, cara.
eu tenho essa relação de... Eu acho que o Brasil é um país muito sem memória. Eu tenho essa relação. Só teve memória com o Barbosa, né? Que o Barbosa fala, né? O Brasil é um país sem memória, mas comigo... Mas a do Barbosa foi uma memória porque foi memória de punição. A do Barbosa é goleiro, você está dizendo, né? Sim, Moacir Barbosa. Sim. Moacir Barbosa. A do Barbosa foi memória de punição. Não foi memória de agradecimento, memória de construção. A bronca com o Barbosa, se vocês abrirem aí, chama, o post do Barbosa chama O Maior Silêncio do Mundo. Ele mostra, tem toda a trajetória desde que ele começou nos Campinhos de Várzea, até ele chegar jogar no Clube Atlético Ipiranga, depois de lá ele foi para o Vasco, e do Vasco ele construiu história até terminar no Campo Grande. Mas o problema foi depois que ele acabou a carreira. Me deu um inferno, não conseguia trabalhar em lugar nenhum, que não chegasse alguém nele. Então a memória do Barbosa foi, quando é para lembrar do ponto negro, você pode construir um flip chart branco enorme, e com um pontinho negro as pessoas vão enxergar o pontinho negro, não tem jeito, isso é cultural, né? Não tem como fugir. Você deixa eu mandar um abraço pro pessoal do chat. Sim. Pergunta, já tem muita gente, tem muita pergunta. O Pucci está por aqui, um abraço para o Pucci. Ele esteve hoje em Grêmio, Osasco e São Caetano, na Javari. Acho que foi 1-1. E teve ontem também no Laião, né? Com Juventus e Audax. O Audax venceu o Juventus 2-1. A volta na Javari semana que vem. Ele está falando que acredita que o Juventus passa, mas que vai ser difícil. O Juventus precisa vencer o Audax semana que vem lá na Javari. O Cera também está por aqui no Facebook. Mandou resultados da Copa Africana da Champions League da África, a gente fala na segunda hora. Além do Pucci e do Cera no Facebook, temos o Raul. O Aristão Codama está por aqui também, o maior palmeirense da UTV, um abraço para ele. Né? E o Raul está aqui, ó, o Raul do Campo de Terra, ele mandou aqui, ó, já incluí esse blog entre os meus favoritos. Só o nome já é marcante. E quando o novo estádio do Palmeiras estiver pronto, uma das coisas que eu mais vou sentir falta são as tardes do Pacaembu. Diz aqui o Raul. Tem perguntas aqui, e eu já vou fazer, da sua nome F5 de rapidinho, e no chat a gente tem pergunta, eu faço depois. Eu vi aqui, aleatoriamente, o pessoal perguntou se você pretende escrever sobre jogadores internacionais também no blog. Se você tem esse projeto, ampliar mais os jogadores estrangeiros. Depois eu falo quem fez a pergunta. Obrigado por quem fez a pergunta, porque é uma pergunta inteligente. Tenho sim, e eu tenho alguma coisa já pronto sobre o Jules Fontaine, centroavante do Lyon, foi centroavante da seleção francesa na Copa de 58, fantástica a seleção francesa de 58, muito boa, não foi porque apertou uma de 5 do Brasil não, porque os caras eram bons sim. Tenho sobre o Kaiser, né, sobre o Cruyff, sobre o Overat, jogador extraordinário, espetacular. Da Hungria, alguma coisa já encaminhado do Puska, do Cox, e tem mais um outro lá que eu ainda não vou adiantar porque não tem tanto material ainda, super difícil. Do Uruguai tem Mascoli, tem o Teixeira, tem Andrade, tem Abdul Varela, tem Gigia, tem Schiaffino, tem Migues, tem Moran, tem o técnico, eu não me lembro agora exatamente o nome dele, daqui a pouco eu lembro o nome do técnico uruguaio da Copa 50, tem muito material, tem da Argentina, tem o Sastre, tem Carrizo, né? Tem alguma coisinha sobre a geração de 78 também, do Passarella, do motorzinho do Ardiles, que não desligava nunca. Tem alguma coisa sobre Luque, sobre Mário Kempis, alguma coisa também sobre Copa de 70 italiana, Facchetti, Bonicenha, o Zoff reserva ainda em 70, mas era Albertozzi. O goleiro. Sim, Albertozzi. O Zoff já participou do grupo
E a partir de 74, ele já foi o titular. 74, 78 e 82, em 40 anos. Aliás, o Mondragon, se for convocado para a Copa o ano que vem, ele quebra o recorde dos anos. Quebra o recorde. Em idade ou participação? Participação. Participação. E idade também, porque está com 43. Né? Coincidentemente, tem muita coisa aqui que fala sobre a atuação do Zoff. Estou preparando aquele post do João Saldanha. Sim. E aqui fala algumas coisas sobre Copa de 82 e o próprio Saldanha cita a frieza do Zoff, né? Aquela partida que foi uma coisa de experiência, né? Bom, perguntas, Matheus? Bem, fala um pouco, Rogério. Desculpa interromper, 5 minutos, cara, desculpa. Só o Homero Queirão pediu pra gente repetir o nome do blog, porque ele entrou no meio do programa e não pegou. Dados de Pacaembu. Tá, eu vou dar o endereço completo. .wordpress.com. Isso, www.tardesdepacaembu junto, juntinho, wordpress.com. Isso. Então, www.tardes. porque a audiência rotativa do nosso programa. Que beleza. Fala, quase Fala um pouco, Rogério. Você, como torcedor, você acompanha muito esse time do Corinthians de 74. Fala um pouco, tem uma história de um jogo com o América de Rio Preto que você auxiliou o Corinthians a fazer um gol. Como é que é essa história? Luiz, que é torcedor da América, vai gostar dessa história. Na verdade, essa história é muito legal. Eu fiz questão de trazer comigo essa fotografia. Eu não sei quanto que vai dar o alcance do telespectador com respeito a essa fotografia. Mostrar aqui, Pra quem não viu, o seu Rogério tinha 11 anos, né? Eu tinha Então, 11 anos. Rivelino. E no Tem uma bandeira do lado. Beleza, nosso câmera é fantástico. Tem uma bandeira do lado direito. Aqui, tá o Rivelino na foto, tá vendo? É, Tá tem vendo a uma- bandeira? Aqui, Isso. ó. Tem uma bandeira do lado direito. Aqui, ó. Eu estou do lado da Tá vendo bandeira. esse menininho aqui, ó? Isso, com o relógio preto, exatamente. Eu estou aí. Só que é o seguinte. Essa foto é no Parque São Jorge, né? Essa foto é de 5 de agosto de 74. Foi o dia da estreia do Campeonato Paulista. Do Corinthians no Campeonato de Foi uma partida contra o América e Rio Preto. Foi a estreia do centroavante Zé Roberto. O Corinthians tinha trazido ele lá de Curitiba. E eu não ia no jogo, foi um sábado à tarde. Eu estava jogando bola na rua. Aí parou um Fusquinha, meu pai tem essa mania, né? Meu pai trabalhava no mercado central, de madrugada. Então quando ele saía do mercado, acho que dava na telha dele, vou no jogo. Então ele pegava um táxi, passava na rua lá, cara, vamos pro jogo, o taxímetro tá rodando, vamos pro jogo. Eu peguei, põe uma calça. Eu quero minha camisa do Corinthians. E demorando, minha mãe falou, não, põe essa mesmo, eu vou embora. E fomos para lá, só que esse dia para São Jorge estava vazando, gente. E não se controla a quantidade de público quase. Hoje melhorou um pouquinho, mas na época, vendeu o ingresso, o nego está entrando. E entramos e ficamos espremidos, porque não tinha mais lugar na arquibancada, ficamos atrás do gol. Mas foi a coisa mais feliz da minha vida, porque no primeiro tempo eu vi o Ado jogar, porque eu estou atrás do gol, um dos ídolos lá da minha juventude também eu vi o Ado jogar, virou 2-0. E no segundo tempo foi dar a saída da segunda etapa e o goleiro do América tinha um cabelo comprido, vinha até o ombro mais ou menos. O Pirangi era um oriental, um japonês. E ele veio caminhando pro gol e meu pai já falou, pô, estranho, nunca vi goleiro japonês, isso vai dar errado. Ele comentou isso. Eu falei, bom, vamos ver, né? Porque se tá no América deve ser bom, né? E o pessoal brincando com o goleiro, perturbando a vida do goleiro. Né? E realmente era bom, como fosse ele, tinha sido mais aquele dia. Ele fazendo as mandingas dele lá, e normalmente os árbitros consultam os goleiros antes de dar autorização no início da partida. Eu não sei o que foi que aconteceu aquele dia. Ele estava fazendo a mandinga dele lá da trave lá, e o juiz autorizou. Eu não sei se foi o lance, eu não sei quem foi, o meia-direita de Corinthians, rolou a bola com o Rivelino deu. Bateu. No meio de campo? No meio de campo. Esse gol não foi considerado mais rápido porque foi aos 45 minutos e 5 segundos. Né? Ele pegou e chutou, bola bem alta, e quando ela pingou
mais ou menos na risca da grande área. Mas ela pingou com força. Ela pingou e veio. E o pessoal começou a avisar, olha a bola, olha a bola. Ele levou a sério, ele estava abaixando a trave, fazendo as oraçãozinhas dele lá. A bola, goleiro, a bola, a bola, a bola. Quando ele escutou gol, ele pegou, fez assim, mas ele não acreditava. Ele olhou a bola, e veio um monte de cara do polícia para pegar a bola na rede e tudo. Ficou assim, eu tenho essa foto no blog, no post do Rivelino, é uma foto da Gazeta Esportiva, do jornal Gazeta Esportiva. Se eu não me engano, eu não sei se tem só o jornal. Se não tiver o post do Rivelino, prometo para vocês que eu mando essa foto pro teu e-mail, do goleiro levantando e olhando a bola dentro da linha. Eu achei surpreendido, né? Tipo, não entendeu o que aconteceu. O zagueiro do time me avisou que o Rivelino chutou a bola. Entendeu, né? Foi tão rápido. Você imagina o seguinte, o Parque São Jorge não deve ter umas dimensões, por exemplo, como tem o Morumbi. Né? E o Rivelino chutar muito. Patada atômica, né? E ele já tinha feito essa tentativa algumas vezes, desde que a situação do goleiro da Tchecoslováquia na Copa de 70 passou apertado com o Pelé. Né? Ele já tinha tentado essa jogada algumas vezes. Mas esse lance interessante, que se você perguntar para o Milton Neves, qualquer pessoa que trabalha com memória esportiva, isso, é só que aí ele tá o Pirangini está de joelho, eu não sei se dá para... Eu vou salvar a foto, depois eu vou para o diretor e a gente mostra. Mas eu tenho umas melhores. Eu tenho uma dele em pé, quando ele olha a bola Essa eu preciso até fazer um tratamento nessa foto, porque está meio carcomida. A grande verdade é essa. E ele olha, ele não acredita. E nesse jogo, o Rivelino foi substituído. Nossa, esse gol aí. Depois esse jogo também marcou, se eu não me engano, se alguém puder colaborar comigo, estiver vendo a entrevista, parece que o Marco Antônio, que era um ponto esquerdo que o Corinthians tinha, rompeu o tendão de Aquiles. Uma coisa assim, não me lembro muito bem. E o Riva foi substituído. Eu pedi para meu pai, deixa eu ver o menino, porque ele vai passar no alambrado. Ele vinha com o Blota Júnior, acho. Me parece que era com o Blota Júnior. E ele falou, vai, tipo assim, mas ao mesmo tempo com medo, porque estava cheio demais. Eu só consegui chegar próximo ao alambrado quando ele tinha acabado de fazer a curvinha, próximo ao pó da bandeirinha. E eu fiquei lamentando ali, eu falei, pô, que infelicidade, né? Fiquei ali por um tempo, aí decidi voltar, passou. Isso foi em 74. Em 2004, a revista Placar lançou uma edição chamada Grandes Perfis. Entre 2003 e 2004. E foi quando eu adquiri a revista. E cheguei do trabalho, joguei no sofá, subi para tomar um banho e minha esposa, mas essa revista de futebol, de Corinthians, mas uma não vai mudar nada. Mas uma não vai mudar nada. Ela nunca foi olhar nada de futebol. Ela não gosta. Eu não sei o que deu, né? Ela tem que dela ver a revista e começar a olhar, daqui a pouco ela sobe e fala, você viu que você está na revista? Eu falei, você está brincando comigo, né? Você está brincando comigo? Eu falei, não é possível. Aí eu falei, você está falando sério? Ela falou, é você esse aqui. Eu falei, pera um pouquinho. Aí eu olhei e falei, não. Aí começou daquele... E o seu pai não está na foto? Não, porque nós não estamos aqui. Na verdade, nós estávamos atrás do gol. Sei. E eu corri, porque como ele ia passar atrás da banda. Entendi. Bem na hora, essa foto é bem na hora da substituição. Então, não, eu já tinha substituído. Só que o vestiário do Corinthians, ele fica próximo da fazendinha. Ele fica próximo, é um túnelzinho que tem uma grade protegendo. E ele tem que dar a volta no gramado para sair por trás, por lá, e para entrar nesse túnelzinho que protege. Tá vendo? Existe um alambrado, do mesmo material do alambrado, era feito esse túnelzinho por onde o Corinthians entrava. Era um túnelzinho.
Era um túnel mesmo, na concepção da palavra. Ele tem que passar por ali para ir para o vestiário. E eu fui seguindo ele pela alambrada, até quando eu consegui encostar na alambrada. Mas quando eu consegui, já tinha passado. E quando eu olhei, eu comecei a olhar, reconheci uma série de coisas, principalmente em roupa, mas mesmo assim eu fiz a prova. Né? Deixa eu levar para minha mãe. Se minha mãe me encontrar aqui, está tudo certo. É. A minha mãe na hora falou, tá aqui, ó. É você tá aqui. Eu falei, não acreditei. Então, são coisas, quer dizer, como é que você vai imaginar que você foi clicado por um repórter da Placar? Vai sair 30 anos depois. 30 anos depois. É um negócio louco. Eu falei, olha, quando eu tiver com dinheirinho, esse eu vou mandar fazer o posto. Eu falei, isso vale a pena. Isso mesmo. E fala um pouco, era o Pirillo, né, o técnico, você acompanhou muito esse time, como que era? Era um bom time também, né? Acabou não conquistando, mas... Era um tremendo time. O técnico era o Silvio Pirillo, né? Também está no posto a carreira do Pirillo. O Silvio Pirillo foi um técnico gaúcho, mas que construiu a carreira basicamente no Rio de Janeiro. E o Pirillo era um cara disciplinador, taticamente era um cara muito experiente, muito bom. E o Corinthians naquele ano montou uma equipe para ser campeão. Né? Contratou o Butice, era um goleiro, sim, ele tinha jogado pelo Bahia, o Campeonato Brasileiro de 72 e 73, se eu não me engano. Era um bom goleiro. O Ado já vinha em declínio, manteve o Zé Maria, trouxe o Brito, lá no final de carreira, mas também um tremendo zagueiro. E o Brito formou junto com o Baldock, que também está no post, está no blog, o miolo de zaga. Vladimir era novinho, na lateral esquerda, o Tião e o Rivelino, né? Jogava o Vaguinho, o Lance, o Zé Roberto primeiro do Paraná. E no começo do campeonato, o Marco Antônio até sofrer a contusão. Mas o Corinthians era tão bem servido pelo lado canhoto, tinha o Pita, tinha Peri, e ainda tinha Adãozinho. O Adãozinho dava para ser utilizado com a jaqueta 11, mas ele também fazia a função de reforçar o setor de meia cancha para liberar o Ribeirinho. Só que o time do Palmeiras é complicado, né? Eu assisti muito aquele time jogar e no primeiro turno nós ganhamos dele. Uma virada de 3-1, 3 gols do Zé Roberto. Tá no posto do Zé Roberto, esses 3 gols, né? Mas no segundo turno, no final do segundo turno, na última partida, eles devolveram de 4-1. Aí fomos para a final. O regulamento daquele ano era o seguinte: o campeão do primeiro turno ia enfrentar na final o campeão do segundo turno. Em 2 partidas. Então o Corinthians jogou com o Palmeiras a primeira no Pacaembu, meio de semana, empatou de 1-1. E no domingo, durante o transcorrer da semana, ficou aquela bagunça se ia aproveitar e jogar a segunda no Pacaembu, porque o Morumbi tinha reformado o gramado. Vai jogar no Morumbi, não vai? Só que aquela história de renda, puxa, imagina quanto que vai dar, faz 20 anos que o Corinthians não é campeão. Quanto que vai dar isso? O Morumbi estava com o gramado fofo, tinha reformado o gramado. E o Matheus foi fazer uma vistoria. Eu tenho essa foto do Matheus também, fazendo uma vistoria no gramado do Morumbi. Matheus foi fazer a vistoria no gramado do Morumbi e falou, nós vamos jogar aqui. Que absurdo, o campo não tem condição, mas os cofres tinham condição. E a questão era essa, os cofres tinham condição. E foi pro jogo. E vocês podem perceber, se vocês acessarem no YouTube o momento do gol do Palmeiras, no jogo, naquela partida não jogou Eurico, jogou Jair Gonçalves. Quando o Jair Gonçalves faz o centro, você percebe que ele faz uma força violenta para conseguir levantar a galera. Porque o campo estava pesado, tinha chovido, era mês de dezembro. E foi assim que perdeu o time. Perdeu o time desse jeito. E esse foi porque o nosso rival na época, nosso negócio não era São Paulo, não. Eu falo, eu não escondo de ninguém, os corintianos, né?
Eu escrevo dos outros times, né? O nosso negócio com o Bento lá, o que vai fazer? Mas aquele time lá não é fácil não. Esse time lá não era brincadeira. Pra quem é mais novo, depois o Rivelino foi logo vendido porque ele foi tido como, não sei se o vilão, não sei, né? E ele, acho que ele ficou muito até com depressão, né? Porque ele era muito corintiano e tal, ele era o grande ícone, é a grande decepção da carreira dele, com certeza. Não, Tião, quando veio aqui 3 semanas atrás, falou disso. Foi a grande decepção da carreira dele. O Rivelino naquele dia ele voltou a pé para casa. Né? Eu achei um negócio. Isso eu vi numa entrevista do Riva, botou um bonezinho, né? Eu não sei se foi numa entrevista ou eu li uma matéria sobre isso, está na Placar, se não me engano, que ele atravessou com o bonezinho, atravessou a ponte, ele morava no Brooklyn, uma coisa assim. Agora, o que eu sei, quando ele saiu, depois o Matheus acabou vendendo, o Horta estava montando a máquina, o Score, e o Rivelino estreou contra o Corinthians. Sim, foi um amistoso. Estreou aqui no Pacaembu primeiro, perdemos aqui e perdemos no Rio. Então ele estreou aqui. Os Gaviões, eles colocaram uma faixa. O apelido do Corinthians, do Riva, do Corinthians, era Reizinho, né? Reizinho do Parque. Reizinho do Parque. E os Gaviões escreveram, a Fiel já se esqueceu do ruinzinho do Parque. Pra você ver. E na verdade foi bom expiatório. Já era o Matheus, não era o Vadielu ainda? Não, o Vadielu, o Matheus, ele teve vários mandatos no Corinthians, mas 74 era ele. 74 era o Matheus. O grande feito do Matheus seria 74, acabou sendo 77, mas seria 74. Em cima do rival, com o do Vadio, o máximo que ele conseguiu, se eu não me engano, 71, não me lembro, mas parece que era ele do Torneio do Povo. E a quebra do tabu, 68 com o Santos, em março de 68 com o Santos. O Matheus, a grande chapa eleitoral da carreira dele é Santos de 74. Acabou de 77. E você falou, a gente conversou antes por telefone durante a semana, você falou desse jogo com a América e tal, os times do interior eram muito fortes. Queria que você falasse um pouco disso, né, nessa época. Você me falou pelo telefone, não, empatar não sei aonde era bom, não sei aonde. Fala um pouco disso, como era o futebol do interior nessa época. Era muito mais forte. Tinha isso. Nós fazíamos as contas assim. Por exemplo, jogar em Campinas, o Guarani era um time mais clássico, né? Flamarion, né? Amaral, é a geração anterior ao que o pessoal conhece de Zenon, de Careca, de Capitão, de Bozó, é uma geração anterior. Então era um Guarani, mas mesmo assim já era um Guarani. A Ponte não, a Ponte era um time, além de ser bom, mas eu acho que isso é até hoje, né? Era aguerrido, era difícil jogar. Então você enfrentava Ponte Preta lá, não era fácil voltar com um ponto não, que você não voltava. Enfrentar o Botafogo no começo dos anos 70, 1970, 71, que ainda era no estádio, eu esqueci o nome de novo, lembra que você me lembrou? Vila Euclides, né? Vila Euclides. Então, antes do Santa Cruz. você tinha que enfrentar o Botafogo numa caixinha de fósforo que eles tinham em Ribeirão, com uma temperatura elevada. Era complicado voltar. E um terceiro adversário que era super complicado de enfrentar também por causa da temperatura era o América Rio Preto. Era muito complicado. Mário Alves de Mendonça. Era muito complicado. E tinha os dois azarão, né? O Juventus, não precisa dizer. Aquele jogo do Antoninho Minhoca, que foi 1-0, eu fui. O famoso jogo. Quando eu me refiro, desculpe, eu falo para vocês sobre o jogo do Antoninho Minhoca, foi o jogo que, se eu não me engano, fez o milionário da loteria esportiva. O único jogo que tinha no sábado daquela rodada era Juventus e Corinthians no Pacaembu. O Brasil todo, Corinthians, né? E o Juventus ganhou 1-0. Parece que foi o jogo que fez o cara ganhar os 13 pontos. Eu não tenho certeza se eu estou falando na verdade, mas me parece que é o jogo que fez o cara ganhar os 13 pontos. Um dos grandes prêmios da loteria. Se o Juventus fazia isso com o Corinthians também, é sempre assim.
E o outro perigoso também era o São Bento, em Sorocaba. Não existia o estádio municipal de Sorocaba, que existiu hoje, era no Miguel Reale. Meu amigo. Inclusive, o último jogo do Eduardo, o ponteiro esquerdo, apareceu com o Idu, foi no Miguel Reale. Ah, é? O último dos irmãos, né? Que teve aquele acidente. Na verdade, o Eduardo veio do América, o Idu parece veio do Londrina, não sei se era do Londrina, o Idu veio, acho que veio do Londrina, assim. E não eram irmãos, as pessoas acham que o Eduardo... Ah, eu achei que eles eram. Não, o Idu era lateral direito e o Eduardo era o ponta esquerda. O Corinthians empatou o Vendeu São Bento, 1-1. O Belém fez um gol logo no começo do segundo tempo, e em seguida o São Bento empatou, acabou o jogo. A delegação saiu lá de Sorocaba, chegou aqui, o pessoal decidiu ir jantar na Chácara Souza, lá em Santana, e na volta aconteceu o acidente Porque o Corinthians ia bem, né? O Dino, o técnico, disse que abalou muito, né? Foi 72, isso? 70... Não, em 69. 69. Abril de 69. O Corinthians, um dos primeiros anos da longa agonia, quando eu falo um dos primeiros anos, começou a dar tudo certo durante o período da longa agonia, foi em 69. Porque nós ganhamos. Da Portuguesa, se eu não me engano, tem aí no posto do Eduardo, os 4 clássicos em seguida foi ele final. Para ganhar 4 clássicos em seguida, assim, dentro do primeiro turno, fazia tempo que o Corinthians não fazia. Então, além de ganhar os 4 clássicos, ele estava somando pontos importantes fora. Estava bem. E depois que aconteceu o acidente em abril, desandou. Ganhou do Santos, 2-0, se não me engano. Palmeiras acho que foi 2-1. Acho que foi o São Paulo que foi 4-2. Ou foi a Portuguesa, uma coisa assim. Seguiu os 4 clássicos. Que é difícil acontecer. Né? E pra você, jogo com a Portuguesa é clássico, né? Porque o pessoal de hoje nem se fala. O Muricy sempre fala que é clássico, mas assim, o pessoal de hoje não leva tudo a sério. Você... Olha, Matheus, é o seguinte. Para nós, a Portuguesa sempre vai ser clássico. Escutem aí. Quer que eu te dê uma prova disso? Quando foi o último? Foi 4-0. Sabe por quê? Porque é incrível. O Corinthians, vocês sabem que o Corinthians teve o fio da véia no gol. Sabe o que foi o fio da véia? Não. Luiz Antônio era um goleiro que tinha no São Bento. Sim. Um grandão, enorme que tinha no São Sim. Bento. E a torcida, você sabe como é que é torcedor, né? E ele, logo que chegou no Corinthians, ele não chegou num momento legal, ele estava meio tranquilo no Corinthians, ele não fez umas boas partidas. Né? Então, o Luiz Américo, sambista, tinha lançado uma música, sou filho da véia, eu não pego nada, tinha aquela música. Então o pessoal já associou a música do Fio da Véia com o Luiz Antônio. Aí ele foi fazer o primeiro clássico dele com a Portuguesa. Eu fui nesse jogo. Cara, o Enéas fez o que quis com ele. Ele era grandão, e o Enéas teve um dos gols que o Enéas fintou, ele caiu. Ele foi atrás do Enéas fintou e eliminou. Olha, foi. Sabe aqueles dias que você sai triste do Pacaembu? Foi 5 ao Português. Nossa. Ficou metade de alegria. Na coleção Corinthians tem também uma ótima página para se visitar, coleção Corinthians. Tem o vídeo desse jogo, Portuguesa no 5. E o de cá jogava na Portuguesa. Então quando ele foi bater o pênalti. Quando ele foi bater o pênalti, o pessoal falou, imagina, o Fio da Véia vai pegar pênalti de cá, não vai pegar pênalti de cá. E o de cá para bater pênalti, batia forte, rasteiro, não é difícil pegar. Então, quando eu falo nem sei por que começou a falar do Fio da Véia, eu não lembro qual foi o engate que nós demos para começar a falar. É clássico com a Portuguesa? Sim, clássico com a Portuguesa. Mas não foi, o clássico com a Portuguesa sempre tem história. Teve o 7-3, que quase acabou com a carreira do Gilmar em 51. Né? Teve o clássico que não acabou, que eu também fui no Canindé, né? Que o Corinthians tinha marcaram um pênalti por isso, o Casagrande bateu, fez um gol.
Portuguesa não voltou para o segundo tempo, né? Teve clássicos, o México teve o do Castrilli. Sim, Teve, não está na história. Corinthians e Portuguesa, sempre alguma coisa vai acontecer. Isso é histórico. Corinthians e Portuguesa, algo vai acontecer. Se o Corinthians, né, ninguém vai falar nada. Perdendo por tudo certo. 1-0 para o Corinthians, 2-1, 3-1. Agora, a Portuguesa é cíclico. Uma hora ela vai ganhar no Corinthians de 4 ou de 5. Não sei por que acontece isso, eu não consigo explicar. E o Enéas para você é craque, porque o pessoal tem muito diz que ele parecia muito com o Alex. Tinha jogos que ele decidia muito e jogos ele oscilava muito. O Enéas é o seguinte, você está com o blog aberto, né? Olha o título que eu coloquei no Enéas. Porque já são 300 jogadores que você já... 350. O Dorminhoco que nos fazia sonhar. O nome é bom. Porque o Enéas era assim. É lógico que eu vou ter que escolher as palavras agora, porque a intenção não denegrir. Não seria nem denegrir. Quando as pessoas falam Dorminhoco e fazem a comparação com o Alex, é que é assim, o Enéas tinha jogo que ele sumia. Você não via, mesmo que você escutasse no rádio, você não via nada sobre o Enéas. Ele passava em branco. E o problema dele dentro dos quiosques do Canindé começou a ser esse. Agora, tinha jogo, era um inferno. Por exemplo, esse que eu acabei de narrar para vocês, tinha jogo terrível. Né? Fazia 2, 3, 4 gols. Diziam que quando ele acordava era um problema. Né? Agora, quando ele estava no bestial sonho dele, né? Ele estava dormindo, não tinha jeito. Então, ele era um jogador inconstante, só que quando ele estava com a bola no pé, ele era diferente. Pô. O futebol de hoje? O futebol de hoje é mais atlético. Mais corrido, né? A Ademir Davi teve problema hoje, não qualidade técnica também ajuda. Mas provavelmente ele teria que ser muito mais rápido para fazer as articulações que normalmente fazia naquele tempo. Né? Mudou muito. A marcação era mais frouxa naquele tempo. Mais distante. Mais distante. E tinha os pontas, né? Os laterais marcavam, o lateral não avançava. Veja só. Eu entendi o sentido. Eu só vou dizer, por exemplo, o Alfredo Mostarda teve no metro esses dias. Sim, eu vi. E ele falou que ele marcava o Serginho 1 metro de distância para não encostar, porque o Serginho usava. Sim. Aquele tempo, os caras davam um pouco mais de distância. Mas não quer dizer que eles usavam, não. Olha lá, eu estava falando para você no telefone outro dia o que era o Forlan. Né? Chegava junto? Chegava. O Forlan do Ney, né? No caso. O Forlan tinha uns duelos com o Ney terrível. O Forlan chegava, quando eu falo Ney, para o telespectador saber, é um ponteiro jogou na Ferroviária, depois ele jogou mesmo. Né? O Ney era jogadinho. E o Forlan, saía a choque. Então, o pai do Forlan, que hoje também. Agora, tinha zagueiro grão? Tinha. O Moisés jogava no Cruzeiro grão. Tinha zagueiro terrível, né? Vamos dizer, o Luiz Pereira não era um cara assim. O Luiz Pereira era de antecipação, entende? Mas tinha zagueiro que batia? Tinha. O que mudou hoje é o espaço que você dá para o cara pensar. Antes, o campo parecia maior. Então você pega um lance do Gerson na Copa de 70, você vê ele dar um toquinho na bola e pensar e olhar para onde vai. Hoje impossível, cara. Tem um gol do que o Gerson lança. Tem um lance que ele pisa na bola, ele dá um toquinho, né, assim, e ele olha antes de dar o passe, se eu não me engano foi o passe que ele deu pro Pelé matar no peito. Se você lembrar do lance, você vai ver que ele para, olha, ninguém vem. Hoje, sabe quando ele
ele pararia, olharia, já ia ter 35 volantes em cima dele. Não dá, é difícil, gente. Bom, eu deveria ir pro comercial, mas o papo tá tão bom, vamos sem comercial. Né? Vamos sem comercial mesmo. Então, fazer um momento de jabá, então, www.futebolalternativotv.com, o blog desse tipo de programa, certo? Sempre tentamos manter atualizados lá, com as notícias da Série C vai entrar hoje, né? O Sampaio venceu o Macaé ontem 5-3, teve também o Luverdense vencendo o Caxias 2-1, o Caxias perdeu em casa, descomplicou. Então, futebolalternativotv.com fica aí, recomendamos. Tem também os jogosperdidos.com dos nossos amigos Fernando Martinez, seu Orlando, seu Natal, Jogolimpo.com, Jogolimpo.com, do Luciano lá de Campinas. Luciano, última divisão também. Não podemos esquecer do nosso querido Júlio, certo? Então, fica aí, @FATV, FATV Futebol Alternativo no Facebook, certo? Não tem como vocês ficarem sem. Vamos pro comercial? Vamos comercial. Aí a gente carrega o copo de água, vai no banheiro. Quem quiser fumar, fuma. E tem tempo pra tudo, certo? Isso. Tá no ponto Consulta horóscopo, né? Consulta horóscopo. Você liga pro pessoal do Black Block. Também, lógico. Vai pro metrô, pro shopping, vai pro shopping, já almoça, toma um cafezinho, tudo isso no intervalo. É o intervalo, o melhor intervalo da TV brasileira, né? Certo? Olha, na volta tem perguntas do Homero, vamos mostrar o que o Rogério trouxe, tem muita coisa legal, certo? Vamos pro intervalo, diretora? E daqui a pouco a gente volta com a segunda hora da FATV. Vai. Mozinho, O que é? abre a boca e fecha os olhos. Pra quê? Vai, amor, abre a boca e fecha os olhos. Tá bom, Paulo Renato, tá bom. Isso. Que é isso? Aspirina, amor. Mas que porra é essa? Eu não tô com dor de cabeça. Delícia, porque hoje é dia de nhaco-nhaco, vucu-vucu. Gostoso, cozinha. Paulo Renato, como é sexy ouvir isso. Você não viu nada, amor. Sabe o que é isso aqui? O quê, Paulo Renato? Isso aqui, ó. O quê? Ai, meu Deus. Que deu? Que é isso? É a dança do acasalamento, amor. Da tribo Nganda do norte do Zimbábue. Eu vi no National Geographic. Então tá. Agora eu entendi porque que a tribo tá quase extinta. Isso é um jeito de você... Uma porta, uma janela, um templo que abriram pra gente. Um mundo que eu não imaginava, que eu me descobri. O que a gente faz aqui é encontrar vocação e lapidar talento. O Instituto Criar causa transformação. O idealizador desse instituto é o Luciano Huck. Desde 2003 nós estamos funcionando. Com a missão de inserir jovens de baixa renda no mercado de audiovisual. Já passaram por aqui 1.350 jovens. Durante o programa de formação, todos os jovens recebem uma bolsa trabalho de um salário mínimo para que eles possam se dedicar exclusivamente à formação integral. Além disso, todo o transporte e alimentação. Quando eles entram, passam no processo seletivo, eles já fazem a opção pela formação técnica que eles vão receber aqui. Nós oferecemos 11 oficinas técnicas em todas as disciplinas que compõem o audiovisual, para cursar durante um ano no seu programa de formação. E todos os 150 jovens participam das oficinas socioculturais. Essas oficinas têm um papel fundamental no desenvolvimento dos jovens como cidadãos, como seres humanos e como transformadores sociais. Depois do Criar, eu evoluí profissionalmente e na minha vida pessoal mesmo eu aprendi a respeitar o próximo. Uma formação do olhar, de você passar a enxergar o mundo através de outras perspectivas. O Instituto funciona como uma produtora. Nós temos um estúdio-escola. São 3.500 metros, 2 estúdios,
Uma marcenaria completa que funciona na nossa oficina de cenografia. Temos um estúdio de áudio, uma biblioteca com mais de 6.000 itens. Nós temos uma área de inserção que é ligada a todas as agências e produtoras e emissoras de TV e nós procuramos encontrar oportunidades de prática profissional para cada um desses jovens. A nossa média anual de inserção é de 70% a 75%. Eles chegam como estagiários, mas eles vêm muito preparados já. 80% das pessoas que vieram como estagiários do Instituto Criar foram efetivadas. O mundo, ele é muito amplo e a diversidade é que faz com que ele fique interessante. E a gente busca formar aqui não só profissionais, mas também bons cidadãos. Para que esse mercado seja um mercado mais humano. Faz a gente acreditar que um mundo melhor é possível. Eu amei ter feito o filme. Eu acredito que vocês vão curtir muito. Tá bem bacana. A nova campanha de Itaipava, onde a gente tem o prazer de ter a participação da atriz Gisele Etier, deu uma continuidade, né, do conceito do 100%. É um conceito que qualifica a marca, é um conceito alto astral, um conceito que qualifica o líquido. E esse conceito, nossa, a gente acredita que tem uma longevidade muito grande. Cada passo que a gente dá, a gente percebe que tem um horizonte largo pela frente. A campanha da Etier nada mais é do que um teste da amizade, um teste do amigo 100%. Que entre a ex-namorada do Pedrão. Para fazer esse filme, a gente achou esse lugar que é o Clube Alemão, que tem aqui em São Paulo. É um salão de festas. Vamos nessa! A gente vai rodar o final do filme com um high speed muito grande, muito forte. É uma câmera que dá um efeito de um mega slow motion. Eu vou te pegar, um beijinho aqui. Ananda! Esse é um amigo 100%. O Rio de Janeiro, em especial a capital, é um mercado super importante para a marca. Então nada mais justo do que a gente ter um pouco dessa cumplicidade com o carioca. Ah, não, brother. Qual é? Vamos marcar uma parada, hein? São 5 filmes que estrategicamente a gente desenvolveu fazendo uma homenagem ao carioca. Tô parando o carro. Cara, não, de São Paulo? Não, cara, já cheguei. Não tá me vendo? A gente foi atrás de personagens e atores também 100% cariocas. Marcela Diné, o Bruno Galhaço. Carioca, né? Bem carioca. E a própria Juliana Alves. Oi, Chico, tudo bom? Vamos rodar, gente. A gente escolheu a Cine com o Clóvis Mello, que é um diretor hiper carioca, que é um cara que sabe fazer humor e crônica como ninguém. Tiveram coisas interessantes que apareceram ao longo do processo de filmagem, né? Por exemplo, a linguagem de câmera que o Clóvis fez, que foi um plano sequência, o filme todo feito em plano sequência. Tá precisando marcar um negócio, Vamos marcar, pô. Passa lá em casa amanhã. Amanhã, vamos? Marcado. Fechou, Valeu, Valeu, Valeu. tchau. Beijão. Beleza? É um humor bastante descontraído, né? A gente tem 5 filmes com várias situações diferentes. A gente pegou alguns pontos interessantes, né, do dia a dia desse comportamento bastante desinibido e a gente trouxe para dentro dos filmes e que acabou gerando um resultado bastante positivo. Foi um trabalho muito legal. Eu gostei muito de fazer a campanha, foi muito maneiro. Valeu. Tchau, beijo, adorei.
uma porta, uma janela, um templo que abriram pra gente. Um mundo que eu não imaginava, que eu me descobri. O que a gente faz aqui é encontrar vocação e lapidar talento. O Instituto Criar causa transformação. O idealizador desse instituto é o Luciano Huck. Desde 2003 nós estamos funcionando. Na hora da FTV, 3h20 de São Paulo, eu já para as perguntas dos nossos amigos internautas. Primeiro, mandando um abraço para o Pucci. E tem pergunta do Pucci, que o Pucci comentou. Você viu o placar UOL? Fiorentina e Juventus com escudo e tudo. É o clássico do Granal, cara. Fiorentina e Juventus. Né? Temos pergunta do Roberto no chat, Roberto. Vamos dar uma olhada nas perguntas, cara. O Roberto quer uma pergunta. A cada perfil terminado no blog, fica a sensação de missão cumprida ou de querer mais? Perguntou, sensação de que provavelmente ficou muita coisa da passagem daquele jogador que ainda está obscura. É como eu disse para vocês, tem por exemplo, um post que eu fiz, eu queria fazer uma homenagem para o Benê, do Corinthians, que fez um gol importante em 67. O Flávio não pôde jogar essa partida, ou não quiseram que o Flávio jogasse essa partida. O Flávio era para estar aqui umas semanas anteriores, se eu não me engano. Quando eu digo isso, quando eu não tenho certeza, eu prefiro ficar quieto. Parece que não deu para o Flávio jogar. E o Benê jogou. E quando o Dorival marcou o gol de São Paulo, a chance de São Paulo ser campeão aumentou muito naquele ano. E quem acabou empatando o jogo foi o Benê. Agora, eu tinha muita foto do Benê, mas para encontrar material do Benê, quando eu falo material, eu falo material da trajetória pessoal. Sim, da trajetória, e foi muito complicado. Então, a pergunta do telespectador é muito interessante, porque missão cumprida fica assim, porque você deixa aí para gerações, quem foi o jogador, o que ele contribuiu, que época que ele passou, mas ao mesmo tempo tristeza, porque muito pouca coisa. Pergunta do Senna, Marcelo de Senna. Como que você consegue conservar tantas fotos históricas para não ficarem destruídas pelo tempo? Digitalizado. São digitalizadas. O grande problema você cria uma solução digitalizando fotos e cria dois problemas quando você digitaliza. A primeira você quando digitaliza, você às vezes não digitaliza a revista inteira. E é um erro, porque você não sabe lá na frente que detalhe da revista você vai utilizar. E eu não digitalizei a maioria das revistas inteiras, eu digitalizei as fotos que eu achava bonitas, ou que por algum ponto me chamavam a atenção. Mas o segundo problema quando você digitaliza é que, na época que eu comecei a digitalizar, nós não tínhamos recursos ainda para extensão de memória em HD. Hoje nós temos até sites que hospedam a tua memória virtual. Se você pagar uma taxa, eles te hospedam, como se fosse um guarda-roupa virtual, que você aluga um guarda-roupa que vem, então você guarda. E esse é o problema, que você começa a montar um arquivo monstruoso. Quando você vai ver, teu HD está comprometido, como eu estou. Então muita coisa eu também tive que me desfazer, mesmo sendo memória virtual. Aí uma pergunta que te complicaram, que eu acho que pode complicar. O maior jogador que você viu jogar? O Riva. O Rivelino. O Rivelino porque... bom, primeiro que o Rivelino ele tinha como ele jogou futebol de salão, jogou no Indiana, jogou no Banesco, ele usava um espaço muito curtinho para pintar, e tinha o hábito
Porque a questão do elástico, né, não é só o elástico. Ele tinha uma série de e o que me chamava a atenção do Ribeirinho também, ele era um jogador temperamental, intempestivo, né? Então, se vocês pegarem a confusão que saiu com o Uruguai em 76, na Copa do Atlântico, o Ramírez, exatamente. Eu tenho uma foto no post do Dario Pereira, que ele deu uma no Dario Pereira. Ninguém sabe disso, ele deu uma no Dario Pereira. Aí ele saiu correndo. E eu não sei se o Ramírez viu ele dar no Dario Pereira. Agora, a foto diz que ele... eu estou dizendo que a foto está, e a foto é da revista Placar. E na legenda da foto está que ele acertou o Dario Pereira. Então ele era assim, ele era um cara intempestivo. Mas ao mesmo tempo chutava demais e tinha uma inteligência rara. Para fazer lançamento, eu cheguei a ver bola dele atravessando o Pacaembu, caindo lá do outro lado para encontrar o Vaguinho. Era um jogador rápido, raciocínio. Era incrível. Quem viu, viu. Não viu. Você acredita que, por exemplo, é muito questionado essa posição dele ser o maior jogador, o maior ídolo, por ele não ter ganhado um grande título? Eu acho que aquele Rio São Paulo, o Torneio do Povo, talvez alguns outros torneios internacionais, não sei, mas enfim, se questiona muito isso, se ele seria o maior. Mas tecnicamente você acredita que ele foi, sem sombra de dúvida, o maior jogador do Corinthians, tecnicamente, eu digo? O Riva, quando surgiu, ele teve no Palmeiras e não foi aproveitado. A família dele era Palmeiras. Teve no Palmeiras e não foi aproveitado. Ele saiu magoado do Palmeiras. Teve um dia que ele estava trocado e o Travalini, se eu não me engano, falou: não significa que vocês estão trocados que vocês vão jogar. Eu falei: imagina, sai lá para minha casa, vem aqui, dão um fardamento para mim, eu coloco, não é garantia que eu vou jogar, nunca mais apareceu no Palmeiras. E depois levaram ele para o Corinthians. E, se eu não me engano, tinha um meia no aspirante do Corinthians, que era muito bom de bola. E eu não me lembro o nome desse meia agora, estava no posto do Ribeirinho. E ele acabou pondo o cara no bolso. O Rato, que tomava conta das categorias de base do Corinthians, quando viu ele jogar, falou assim: olha, garoto, acho que vai dar para você ficar assim. Traz a fotografia para mim. Tinha aquilo, né? Traz a fotografia que eu vou fazer a descrição. Com o passar do tempo, ele passou a ser a atração dos jogos de aspirantes do Corinthians. Então o pessoal ia para o Pacaembu mais cedo para ver o menino jogar. No aspirante. No aspirante, né? Então, e ele disse que naquela época que ele aprendeu o elástico, o Sérgio Chico, o japonês, que jogava com ele no aspirante do Corinthians. E ele chegou a jogar no segundo quadro também, né? Era o aspirante. Era o aspirante. E depois começou a ter uma pressão violenta para lançar ele. E naquela época o técnico era o Brandão. Para lançar o Riva, para lançar o Riva, para lançar o Riva. E o Brandão tinha um pouco de medo. E depois acabou lançando o Ribeirinho. Só que ele jogava no começo, jogava 8. Depois ele foi se firmando, mas a ascensão dele foi tão rápida que tiveram que arrumar um lugarzinho para ele entrar no time de 70. Né? Porque jogava de meia. E se você pegar todo o ataque do time de 70, praticamente eram meias. O Jair. Então, a maioria deles meia ou meia atacante. É o Jair, o Gerson, Tostão, o Pelé. Então arrumaram. É aí que está a grande diferença dele. Ele fez uma função tática importante na Copa de 50. Ele comentou no primeiro ano do Museu do Corinthians, eu estava por ver a pergunta aqui agora. Quais outros clubes têm museu? Você lembra? Portuguesa tem, que só abre sábado cedo. O Palmeiras não tem, porque está tudo. O São Paulo. O São Paulo tem. São Paulo tem. O São Paulo não sabia. São Paulo tem. O do São Paulo, inclusive, vocês vão lembrar agora dessa fotografia. Tem o Leônidas da Silva está suspenso. Inclusive, a proposta de memorial, o São Paulo, se não me engano, foi o primeiro clube que fez a proposta de um memorial nos modos modernos hoje. Porque o que nós tínhamos nos clubes antigamente eram sala de troféus.
Era isso. Proposta de memorial, de viajar pelas principais conquistas do clube, do visitante sentir como se estivesse fazendo um tour dentro da história do clube, com peças, feito dentro de uma configuração de museu moderna. O São Paulo foi o primeiro. Aqui no estado de São Paulo, porque o estado foi São Paulo. Agora, com relação às outras equipes, por exemplo, eu não tenho conhecimento dos clubes do Rio, se a configuração desse acervo histórico segue os mesmos padrões que os clubes de São Paulo. Acho que o Mineirão vai ter um, né? O Mineirão já tem um museu. É uma calçada da fama. E o Maracanã tem calçada da o Santos tem o Memorial das Conquistas, lá na vila, é pequeno, mas enfim. Eu estive no Maracanã em 1999, visitando o Maracanã, na calçada da Fama. Sim. E durante o passeio, junto com o guia, entrei ainda nos vestiários. Sim. Mas é muito pouco, né? Assim, perto do que representa o Maracanã, porque na verdade ficou muito legal o Maracanã, ficou lindo, né? Eu conheci, é isso que eu digo. Eu tinha uma postagem sobre o Ambrósio, que era o sujeito que trabalhou na construção do Maracanã desde 1948, faleceu há pouco tempo, era o funcionário 009. E eu encontrei o Ambrósio no Rio de Janeiro. E eu falei, Ambrósio, eu estive com você, ele falou, desculpe, mas eu não vou lembrar de você. Eu falei, pois é, mas eu lembro de você, porque quando eu visitei o Maracanã, eu sentei e escutei a tua história, o Maracanã, pá. Ele falou, você viu o que estão fazendo lá? Não, é o Maracanã. Depois que os inglesinhos, falou assim, depois que os inglesinhos estouraram o Wembley, você pegou mania agora de fazer isso aí. Cadê o fosso? Cadê o fosso do Maracanã? Né? Cadê o túnel do Maracanã? Cadê o... Não é mais Maracanã. Então, ele tinha essa coisa de que você deve modernizar o estádio. Porém, as características principais tornam aquele estádio único. Deixa de ser, deixa de existir. O que tem hoje lá é outro estádio. Como o Palestra Itália acabou, o Parque Antártico agora vai ser outro estádio. Nunca mais vai ser o Palestra, né? Aliás, o que vai ser do Pacaembu? Sim, até era uma pergunta que eu estava pensando até. É uma pergunta. Vai ser do Pacaembu? Vai virar uma arena multishow? Vai servir para jogos? Eu vejo. O Audax era esperança, né? Eu vejo uma possibilidade, não sei se estou certo. Como essas arenas novas que estão surgindo vão ser arenas de utilização multiuso, provavelmente talvez os clubes, quando tiverem uma agenda voltada a um show ou um evento, vão acabar faturando lá e acabar jogando no Pacaembu. O Pacaembu vai ser o backup. Exatamente. Mas, veja só, quando o Sérgio coloca backup, é muito bem colocado, porque o que foi o palco principal vai ser... O Santos talvez, né? O Santos, quando mandou agora, quando o jogo com a Ponte, eu não vi quanto que deu de ingresso. Mas disse que teve jogo do Santos e do Pacaembu que dá menos do que na Vila. Alguns jogos assim, jogos alternativos. Se for algum jogo grande, algum clássico, ia até dar mais. Mas não sei se isso vai... Porque também o Santos tem um projeto de um estádio. Porque a Vila Vicente, a Vila já está... Tudo respeito ao Santos, né? A Vila é outra geração de estádio. O estádio bom é ali na Zona Norte, do lado do Betinho. O clubismo, né? Vamos mostrar aqui os livros que o Rogério trouxe, cara. O Trauma da Bola, a Copa de 82 com o João Saldanha. Explica um pouco pra gente aqui. Você também quer fazer um negócio sobre a Copa de 50? Eu devo fazer um post, não sei exatamente. Sobre o João Saldanha, é isso? Quando o João Saldanha, na categoria Botafogo. Na categoria Botafogo. O interessante desse livro
Porque assim, toda vez que eu vou preparar um post, eu começo a levantar material. E o bacana é que esse livro mostra o lado jornalista do João Saldanha. Ele foi cobrir a Copa de 82 em Barcelona. E tem aí as mensagens que ele fazia para o jornal quando as partidas do Brasil acabavam. Ele era correspondente. Então, acabava o jogo do Brasil, ele saía do estádio, ia para o hotel que ficava perto do estádio, pegava a máquina de escrever e mandava a mensagem. Em todos o legal desse livro é o seguinte: todas essas matérias que ele fez, que o Brasil jogou em Sevilha contra a Rússia, jogou contra a Escócia e jogou contra a Nova Zelândia. A partir daí, o Brasil foi para Barcelona, enfrentou a Argentina e a Itália. Antes de enfrentar a Itália, ele já vinha avisando em várias matérias: olha, abre o olho aqui, a nossa própria preparação física está acabando com os nossos jogadores. E nesse livro ele fala sobre tudo isso, é muito bom. E ele escreve muito bem. O João Saldanha, ele tem uma característica única para escrever. Ele disse que tinha um grupo de americanos no hotel que ele estava hospedado para assistir a Copa da Espanha. E nos Estados Unidos, a pronúncia Zucker quer dizer um cara meio bobão, idiota, alguma coisa assim. Não sei se eu estou falando a tradução correta. E ao mesmo tempo que soccer é futebol, né? Aí eu disse que os americanos, em plena Copa do Mundo, estavam alienados, né? Eles estavam passeando ali na Espanha, não sabiam o que estava acontecendo, eles perguntaram: nossa, o que é aquele monte de gente que está saindo lá? Eu já Saldanha passou por isso, é uma parte de açúcar que está tendo ali. Então ele escreve assim, ele é bem escrever, ele é um cara solto, um cara astuto, muito inteligente, um cara diferenciado. Bom, você também pretende escrever sobre a Copa de 50, até que o livro já é todo mais neto. Aliás, ele foi no jogo essa semana. Justamente para falar da Copa de 50. É um dos livros mais extraordinários que eu já vi. Eu pretendo fazer um trabalho sobre a Copa de 50, não me defini ainda, até porque isso dá um blog inteiro, gente. Dá um blog inteiro. Agora, o trabalho do Benetton foi interessante porque ele conseguiu, em vida, entrevistar os 11 protagonistas daquela partida. Além dos 11, o próprio Flávio Costa. E eu hoje, na hora do almoço, estava almoçando, vendo uma entrevista do Felipão, né? Agora antes da Copa 2014, falou uma coisa que me agrada muito: olha, a Copa é aqui e não tem outro caminho para nós, temos que ganhar. Copa é aqui. Comecei a olhar a personalidade do Felipão, então o Felipão falar tudo, eu falei: é o Flávio Costa. Porque o Flávio Costa era assim: eu decido, eu faço, e vamos sair daqui de Joá e a concentração vai ser em São Januário, sim. Só na final que ele trocou. Não, alguns jogos antes. Ah, já tinha? Sim. Quando o Brasil venceu a Iugoslávia, passou da fase de grupo, aí foi enfrentar a Suécia. Foi a Suécia e depois a Espanha. E já estavam em São Januário. Então, esse comparativo é coisa com uma outra oportunidade de discutir, porque a personalidade do Flávio Costa não deixava nada a desejar o jeitão do Felipe. É uma coisa. Então, vamos lá. E a só da Copa de 50, a manchete com o time com a faixa antes do jogo. E vale citar, na entrevista do jogo, mostrar imagens do... Eu falo que o Brasil não tem memória, mas o Uruguai também não, né? Porque o Didia está morando numa casinha alugada, não tem dinheiro para nada, pagar aluguel, o carro do patrão agora está sem carro, também a Federação Uruguaiana ajuda, a gente fala do Brasil, cara. O Didia é o maior herói deles, cara. O Didia, né, pô, o que o Didia fez não... Eu acho que... E aí na mesma entrevista tem uma declaração do Jair, que eu acho genial, o Jair perdeu um gol no último minuto, né? E ele fala: se eu fizesse aquele gol, seria maior que o Pelé hoje. Eu acho que foi a maior vitória da história do futebol. Porque você pensa bem o que é você e mais 10 companheiros entrar para enfrentar uma arena romana daquela, né, com 200 mil pessoas. Porque tem uma coisa: estourar a catraca. O público oficial é 186.
O público oficial é 186 ou 185 mil pessoas. Mas tem gente demais. Então você vai lá sozinho enfrentar isso e ganhar um jogo daquele. Eu acho que foi uma das vitórias mais épicas de toda a história. O que esses caras fizeram aqui, a gente não tem comparação. Um negócio incrível. Realmente. Agora esse aqui eu tenho até medo de mexer, eu vou pedir pra ele. Ah, pra ele mesmo? O gordo só faz coriza, eu não vou rasgar esse negócio. Então, ele guardou tantos anos, né? Imagina eu rasgo o pôster do cara dele ao vivo, cara. Que isso? Esse pôster aqui, dá para perceber que é o Corinthians. Né? Esse pôster aqui, eu trouxe pelo seguinte. Amanhã de sábado, dia 11/12 de 76. Nem precisa de coisa, não. Essa data aqui, muita coisa se escreve nos blogs, que 11/12 de 76 foi o jogo entre Corinthians e Fluminense, o jogo da invasão. Exatamente. Esse pôster aqui, ó, ele tem ainda a marca dos esparadrapos que ficou na parede no dia 11/12 de 76. Esse pôster eu guardei porque foi a primeira vez que eu vi meu time chegar numa final importante depois de 74. Né? Esse pôster é pré-jogo. É pré-jogo. É pré-jogo. Na Folha da Tarde, né? Isso aqui é do antigo jornal da Folha da Tarde. É um pôster para incentivar o time. Foi uma grande homenagem, porque aquele ano lá, quem chegou nas finais do Campeonato Brasileiro foi o Internacional, que ia fazer a semifinal com o Atlético. O Falcão marcou aquele gol de cabeça, aquela tabela de cabeça que ele fez, se não me engano, com o Escurinho, e marcou um gol contra o Atlético, que era aquele goleiro maluco, o Ortiz, que também está aí no próximo. Aqui nós temos a miolo de zaga durão do Corinthians, que era o Zé Eduardo e o Moisés, estão no centro da foto. Então o Zé Maria no canto ali? Então, o Zé Maria, depois da esquerda, da minha esquerda, para minha direita, o Zé Maria, está o Tobias. O Tobias goleiro. O Zé Eduardo, o Moisés, o volante, o Givanildo, né? E o Vladimir. Então, agachado, está o Vaguinho, o Neca, que jogou no Grêmio, jogou no São Paulo, está o Geraldão, o Russo e o Romeu. O Russo acho que é o único que faleceu aí, né? Não, o Moisés faleceu. Moisés também. O Moisés faleceu, o Russo faleceu, deixa eu ver uma coisa só o Moisés e o Russo. O Basílio já estava no Corinthians, né? Já. Mas ele jogou, né? O jogo não. Da invasão, não. Ele estava machucado? Não, quem jogou aqui, quem vestia 10 esse tempo aqui, era o Russo. Era o Russo. Quem vestia 8 era o Neca. O Basílio era suplente. O Basílio quase foi embora depois. Ele chegou em 75, ele fez a estreia junto com o César Lemos, o César Maluco, do Palmeiras. Por isso contratou ele. Quando o César foi pro Corinthians. Quando o César foi pro Corinthians. E logo em seguida, depois, ele teve um acidente, uma partida contra o América, quase morreu. Depois ele foi se recuperando aos poucos, e depois ficou fora. Só que o Basílio, antes de ir pro Corinthians, ele já tinha empenhado a palavra pro Santos, já tinha recebido um cheque do Santos. Na hora H ele agradeceu a confiança, falou, muito obrigado, mas eu vou pro Corinthians. A maioria dos diretores da Fluminense falaram, você é louco, é um cemitério de jogadores, você vai pra lá, vai acabar a tua carreira, rapaz, você vai ser mais um. Ele falou assim, não. Olha, o Basílio é o único cara que conseguiu ser campeão paulista pela Portuguesa. Né? 73. Mas teve mais 10 que foi campeão paulista com a Portuguesa com ele. Tudo bem, mas ele foi campeão paulista com a Portuguesa, substituiu o Rivelino, olha as missãozinhas dele, e foi campeão paulista em 77. Ele marcou o gol. Então o post dele tá isso, começa assim, ele na fila do céu e Deus dizendo para ele, tem 3 missãozinhas para você. A primeira vai ser que você vai ter que ser campeão paulista pela Portuguesa. Puta vida. A segunda, você vai ter que substituir o Rivelino. Ele falou, E a terceira é a pior de todas. Quer escutar? Antes de ir para a terra, depois você me diz se você quer ir. Ele falou, tá, qual que é a terceira? Você vai ter que ser campeão paulista pelo Corinthians. Puta vida. Encerrando o jejum. Exatamente. Agora, no dia do jejum, você estava no estádio? Então, infelizmente.
O que aconteceu foi o seguinte, meu pai foi franco comigo e falou assim, ó, se o Corinthians ganhar, eu sei o que pode acontecer. E é por isso que eu não vou. Agora, se o Corinthians não ganhar, eu não sei o que pode acontecer. E é por isso que é melhor a gente não ir. Né? Porque é o seguinte, nós tínhamos perdido a partida de domingo. Nós tínhamos ganhado na quarta-feira, no gol do Palinha. No domingo estava tudo pronto para ser campeão. O Palinha sentiu uma contusão, o Vaguinho entrou, fez um gol impedido, por cobertura no Carlos, virou 1-0. No segundo tempo a Ponte Preta jogou muita bola. Ponte timaço. Melhor. Tecnicamente. O Dicá empatou de falta e o Rui Rei fez um gol de biquinho. Virar o jogo. E aquela semana foi terrível. Falei, meu Deus do céu, será que... Pô, mas que coisa, não vai mesmo. Cansado de ganhar torneiozinho do povo, torneio logo na tela, isso não interessa mais. E quando que vai ver torneio? Rapaz, e eu comecei a fazer uma campanha política em casa, para ir. E meu pai, saindo fora, falou, olha, se der uma zebra, é 120 mil pessoas e as entradinhas para sair é as mesmas que você conhece. Eu fiquei chateado, né? E na verdade o jogo acabou não sendo nada. O Matheus, as pessoas não sabem disso. Dia 13 de outubro, era quinta-feira, o jogo era para ser dia 12 de outubro. Ele falou assim, não, nós não vamos jogar dia 12, por 2 motivos. Primeiro porque é dia de Nossa Senhora. Se der alguma coisa errada, eu nunca quero associar o dia de Nossa Senhora a isso. E outro, nós vamos jogar na quinta, porque é dia 13. Se tiver um dia melhor para sair da fila do que dia 13, vai ser dia 13. E na segunda-feira mesmo já começou a articular os planos para sair da fila na quinta-feira. Só que aí teve um outro problema. Né? A Ponte começou a perguntar qual que seria a garantia que eles tinham se ganhasse o jogo lá dentro. O Flávio Trabo tem um vídeo que ele diz uma história muito legal. Palavras do Flávio Trabo. Diz que já tinha um caminhão posicionado na usina da Traição, na Marginal Tietê. Se o negócio desse errado, o caminhão ia bater lá. Ia cortar a energia do estádio do mundo. Então aconteceu muito folclore, teve muita história naquele jogo, e a própria expulsão do Guilherme. Sim. É um assunto muito longo. Mas o quanto você acha que o Brandão teve de importância? Porque o Brandão naquela época ele já era um senhor e ele tinha um problema do filho dele, né? E ele, até o Vaguinho tem na época nos jornais, você pega, o Vaguinho estava meio, não sei, e aí ele falou, pô, meu filho tem esse problema. Não foi o Vaguinho. Não foi o Vaguinho? O Vaguinho, ele estava invocado, porque ele dizia o seguinte, pô, eu estou tanto tempo aqui, na foto de campeão eu não vou sair, porque ele pensou que o título vinha no domingo, e no domingo ele não jogou, o Vaguinho, ele não entrou jogar. Na quinta-feira, o problema é que o Palinha vinha sentindo uma contusão. Sim, que era o grande jogador, tecnicamente era o grande jogador desse time. E o Palinha disse, o Brandão perguntou, e aí, Palha, dá pra jogar? Aí ele falou assim, não dá, tô sentindo. Ele falou, não dá? Tô sentindo muita dor. Ele falou, dor tô sentindo eu, a minha dor não anda. Está se referindo ao filho dele que estava numa cama de hospital. Ele falou, a minha dor não anda. Você falou que não dá? Aí o Palinha falou assim, esperou o Brandão ir embora, né? Aí chamou o pessoal e falou assim, nós vamos ter que ganhar esse título por esse cara. Nós vamos ter que ganhar esse campeonato por esse cara. Nós vamos se matar então. Deixa eu falar que foi roubado. Nós vamos se matar então, mas nós vamos ter que ganhar esse título. Então, o Brandão tinha esse lance. O Brandão, ele trabalhava muito o lado psicológico do jogador, rapazão. Tipo assim, anda direitinho comigo, que eu vejo o teu lado na hora da renovação do contrato, na hora que o leitinho das crianças, deixa comigo que eu defendo, mas dentro do campo tem que jogar pra mim. Eu não tinha muito disso. O Avalone contou uma história que ele sonhou
Chegou no Basílio, eu queria fazer o gol, mas é você. Dizem que ele fala o Não, Basílio isso é fala isso. verdade. Ele é cabecista, né, o Brandão, e ele entrou no parque, no dia do jogo, ele estava concentrado, ele entrou no hotel, ele estava no hotel, entrou no parque do Basílio, falou assim, é hoje, né? Ele era seco, gaúchão para falar, né? É hoje. Neguinho, chamava Basílio Neguinho. Tive um sentimento e depois tive um sonho. Tu vai fazer o gol. Ele falou, eu? É, vai fazer o gol. Quando eu levantar do banco, vai fazer o gol. Aí teve a falta do lado direito, que o Zé Maria foi bater e levantou. Aí o Basílio falou, pô, de onde será que veio, né? Mas é engraçado, teve muita história. O próprio vídeo, 23 anos e 7 segundos, documentário, trata disso. Que é bem legal. As histórias do Brandão arrepia. E ele ganhou 54. Sim. Ele que retornou a ganhar com... O último título do Corinthians quem tinha ganho era ele. Eu acho que o único técnico que foi campeão paulista pelos 3, né? Porque ele foi pelo São Paulo. Muita gente não lembra. O Brandão, ele teve uma passagem boa no São Paulo. Teve. O Brandão ele teve no São Paulo 71. Sim. Eu não estou lembrado. O Roberto Dias dizia que o melhor técnico que ele teve na carreira foi o Brandão. Aliás, às vezes a memória... porque o técnico campeão de 70... eu não estou com o microfone, está me ouvindo? Não. O técnico campeão de 70... Acho que é o Zezé Moreira. Zezé Moreira. Com São Paulo. Pois é. Agora, 71, se eu não me engano, o técnico de São Paulo era ele. Já o Brandão, acho que é o Brandão. 71. Até para os ouvintes me socorrer, porque me parece que o técnico de 71 era o Brandão. Tanto é que em 72 ele foi para o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão do Pacaembu. Sim. O 71 foi aquele jogo que o Leivinha fez o gol que o juiz... Que foi gol. Que foi gol, lógico, foi gol, né? Mas, enfim, aquela história do Leivinha lá. História... Que o Ducílio era o bandeiro desse jogo. E o Ducílio correu para o meio e o Armando não deu gol. O Armando Marques era o árbitro. Exatamente. Tem uma outra história do Brandão, que eu descobri que o Ney foi cortado no Ramon Carranza no Palmeiras. E aí é gozado você pegando o jornal da semana assim, o Ney vai ser cortado, né? Ele está com algum problema de saúde. Aí depois que o Palmeiras volta, que ganhou, eu falo a verdade. Não, o Brandão falou, não, ele comprou um carro. E eu falei que não era para ele comprar carro. Porque quando eu trouxe ele de Araraquara, ele veio a viagem inteira e ele não falou nada de carro. Ele não falou nada de carro. Ele era tão bonzinho que agora ele comprou um carro, né? Quer dizer, essa coisa paternal dele, dessa coisa da comida dos atletas, ele tinha um lado meio, vamos dizer, como o Tele tinha um pouco nos anos no São Paulo. Ele vivia aquilo, né? Ele vivia o clube em tudo, né? Você tá muito diferente de hoje. Está falando do Tele, né? Conta hoje, uma partida inteira, quem bate muito nesse ponto é o Neto. Eu acho que o Neto tem toda a razão. Quantos escanteios certos tem numa partida? Quantos escanteios vão ali no miolo de disputa? Quando eu chamo miolo de disputa, miolo ali onde tem a marquinha do pênalti, entre a pequena área e a grande área, ou mesmo no segundo pau. Eu fico besta porque eu brinquei, eu joguei bola na Várzea. Se eu fosse bater um escanteio e a bola não chegasse direito lá, eu ia morrer de vergonha. Na Várzea. Eu ia morrer de vergonha. Então, é assim, hoje tem jogador para fazer, o chute sai a minha altura. Como a minha altura? O Tele batia muito isso, o Tele treinava fundamento. Sim. O Júnior Baiano. Essa era a diferença. O Cafu aprendeu a treinar, aprendeu a centrar, cruzar a bola, o Tele. Então ele era chato. Aliás, esse era o problema, né? Chato demais. Né? Mas vamos lá. Perfeccionista, né? Perfeccionista. Bom,
cara, infelizmente, tem mais 5 minutos de programa só, cara. Eu primeiro ficava até as 10 horas da noite. Dava mesmo. Mas tem um negócio que eu quero citar, ele já era para ter dito até na primeira hora. Você citou inúmeras revistas de esporte que tinha na época, jornal de esporte e tudo mais. Como que você, como fã de futebol, que tem um blog de memória de futebol, vê o jornalismo esportivo hoje em dia? Então falta uma... A placar caiu muito, cara. Né? As outras tentativas de revista, todas, a FUT, todas já a Gazeta saíram. Esportiva faz uma falta da A revista ESPN também. Como que você vê, e até de TV mesmo, como que você vê o jornalismo esportivo hoje em dia? Para fechar o programa. Olha, você está falando uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir uma amplitude necessária para responder o que você está dizendo. Mas eu vou projetar alguma coisa. É o seguinte, o grande barato, se é que a gente pode usar esse tipo de palavra, já que o programa tem essa característica informal, era você esperar 15 dias, 20 dias para comprar uma edição da Placar. Porque você não sabia o que vinha dentro, e você devorava cada folha daquela, e via lá a classificação da bola de prata, quem está ganhando. Hoje, nós vamos produzir a quantidade de informação que temos produzido dos últimos anos para cá e vamos continuar produzindo é superior ao que a humanidade produziu durante séculos, milênios de história. A velocidade das coisas hoje é muito grande, mas ao mesmo tempo que é veloz, você quebra, não sei se é a palavra correta, mas você quebra um encanto. Outro detalhe que eu percebo sobre essas revistas é o seguinte, se você lê uma matéria, por exemplo, se vocês entrarem no post do Baltazar, se você lê matéria do Baltazar, dessas revistas da época, você percebe paixão nas palavras, articulação da matéria, como é que era escrita. Hoje, eu acho que falta aí o pessoal que assinava as matérias do Placar, tinha o Carlos Maranhão, tinha... Zé Maria de Aquino. Zé Maria de Aquino, tinha... Mas tinha um que... o Ratti. Oi? O Ratti? John Ratti? Não. Ele faleceu ainda quando eu trabalhava na Placar. Faleceu quando eu trabalhava na Placar ainda. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas eram canetas extraordinárias para escrever matéria. E hoje o que eu sinto é o seguinte, nós temos a informação é rápida, é instantânea, as fotos, esqueça fotos. Hoje o que você tem? Muito filme, fotos do time mesmo. Por que eu trouxe isso aí não existe mais hoje em dia. Os 11 posando junto, sozinho, sem mascotinho do lado, sem repórter atrás, sem plaquinha, campeonato brasileiro embaixo, os 11 postando junto. Só que isso não tem mais. Aliás, se você conseguir ver o teu time entrando em campo hoje, com aquele corredor polonês e mascotinho, você não consegue ver o teu time entrando em campo. Ficha técnica para você não existe mais. Então, exatamente. Então, o que eu acho que está faltando assim é usar toda essa velocidade de informação, mas não esquecer que qualidade, isso é importante. Perder um pouco de sentido. Eu acho que, eu vou dar minha opinião também. Minha opinião não interessa a opinião do convidado, mas eu vou dar. Eu acho que a internet ferrou tudo, cara. Hoje o nego entra no Google e pesquisar Rivelino. Pô, tem telefone, pega o contato do Rivelino e liga pra ele, cara. A melhor fonte de pesquisa é a própria pessoa que está viva, cara. O jornalista está muito preguiçoso, cara. Cara? Imagina o que não era fazer uma placar na década de 70, cara. Pegar a notícia do... Sim, tinha correspondente pelo Brasil inteiro. Correspondente do Brasil inteiro. Campeonato Paranaense, o cara tinha que ligar lá. De repente fazia de estados que estavam... Isso era muito bacana. E tinha o CRB, sei lá quem, sempre tinha os postos, mesmo de equipe. E a assessoria de imprensa atrapalha muito, né? Eu sempre cito o vídeo do Rafael, cara.
Quando o Curitiba foi campeão brasileiro, o repórter da Globo vai notar e pega ele de cueca, ele tinha acabado de acordar. Hoje em dia, cara, o assessor de imprensa estava de voadora nos repórteres da Globo. Eu não entendo muito bem disso, minha filha faz jornalismo, ela vive citando isso sobre o trabalho da assessoria de imprensa. Eu não entendo muito bem ainda o funcionamento disso. Sou leigo, eu sou um blogueiro, no máximo. Né? Ah, não, você não é jornalista do que muita gente. Agora, tem um detalhe. A minha intenção. Meu sonho, o cara precisa viajar dentro da minha página. Qual que é o jogador tal? Eu preciso fazer esse cara voltar naquela época. E quer saber quem foi esse cara? Tá. Então ele vai voltar comigo. Só tem um jeito. É escrever. Não tem outra maneira. A foto é importante, mas a foto sem nada acompanhando. Obrigado. Tem um que é muito bacana, que eu lembro que o Rogério fez, que eu falei pra ele, é do Fedato. Ele fala que o Brandão olha pro relógio, ele fala o nome do relógio do Brandão e tal, do Orient, que ele acho que coça o bigode, não sei o que ele tá com o cabelo de brilhantina, aí ele chama o Fedato dele. E é exatamente isso, eu falando com os caras contemporâneos do Fedato, exatamente isso, os movimentos, como o Fedato ia e tal, enfim, é muito bacana porque... Eu falei, ué, será que ele pegou de alguma matéria da época? Não. Ele muita coisa criou, que né? está no blog, Incrível. muita coisa que está no blog, eu não tirei do lugar nenhum. Quando eu coloco embaixo créditos de imagens e informações para a criação do texto, são informações que me ajudam. Não quer dizer que eu fiz contra C e contra B. Né? Agora, essa história do Fedato, porque é o seguinte, os bancos antigamente ficavam atrás dos gols. Eram bancos de madeira, limpinho. Limpinha de madeira, limpinha. Aí estava o Fedato, o Brandão estava lá. Então, às vezes, e lógico, quando levantava o técnico do adversário, a gente já ficava ligado, tipo, vai mexer. E o Palmeiras, quando mexia, não tinha muita novidade, não. Era Fedato. Vai mexer no quem? Com quem? E você via o Bruno levantar, e, lógico, pela distância não dava para saber se ele piscou. Eu escrevi isso, quando piscou o Fedato. Mas em seguida você via ele tirando aquele roupão de pano ainda, né? Fazia aquecimento, se matava, voltava rapidinho, porque faltava pouco tempo. Aí ele encostava no Brandão, ficava um segundinho só, já ia falar, que instrução foi essa? Quer dizer, não tem instrução nele? Vai lá e faz o gol. Tem instrução, porque, você entendeu? Então quando eu transformo esse momento do diálogo do Brandão, o Fedato, por imaginação, porque eu vou saber o que eles falaram. Aliás, não falaram nada. Porque só o movimento dele de falar é você, ele já sabia qual era a função dele. Exatamente. Ele já sabia o que era o de sempre, né? Vou entrar e vou tentar fazer o gol que vai salvar tudo. Agora tem outros lances, outros postos que tem umas entradas que é pro cara viajar mesmo. Isso aí não tem outra forma de fazer. Bom, 4 horas a gente... Lembrei Solange Bibas. A jornalista? Tá. Lembrei, Solange Bibas. Ele tinha nome feminino, mas ele trabalhou dentro da Gazeta Esportiva também. Exatamente. E o Dino, muito bom. Tem uma história que o Dino Sani fala, que o Dino Sani não quis assumir a seleção e depois foi o Coutinho. Ele ficou amigo do Coutinho, às vezes aqui em São Paulo. 1970. E o Coutinho ficou técnico. E ele disse que o Solange Bibas ia junto para dar palpites da seleção. 1970. Aliás, a situação estava grave, porque o Dino Sani não quis assumir e o Coutinho não quis jogar. Né? E a seleção saiu mal daqui, né? Perdeu Bolaria. Tá certo que a seleção B perdeu Bolaria. Perdeu, se eu não me engano, perdeu do Atlético. Empatado do Atlético Mineiro. Perdeu do Atlético. Assim, o Dadá fez gol. Então por aí você vê, a coisa não tá muito legal aqui, não. Tem teoria que o Brasil só ganha a Copa quando sai no alto. Quando tá bem, não vai Não, isso é verdade. Bom, cara, tem que acabar. 4 horas em São Paulo, queria agradecer a presença. Cara, foi muito bom. Foi muito bacana. Tem que voltar, cara. Então, só recapitulando nessa joia. Tardes de Pacaembu. Tardesdepacaembu.wordpress.com. Um dos melhores sites de memória esportiva. .com. Tardesdepacaembu.wordpress.com. Recomendadíssimo. Sou Rogério aí, a gente agradece ele ter vindo. Né? Muito bom mesmo, cara. Muito bom. Mais um? Mais um.
Sintam-se todos abraçados, eu não tenho mais tempo para citar um por um. Cacena, Pucci, Colucci, Xerec, Luiz Henrique, Fernando Martinez, o Romero. Sintam-se todos abraçados, certo? Agora, acabando aqui a FTV, logo em seguida tem o canal de pressão, certo? E semana que vem estaremos de volta com mais uma edição aí, desse humilde programa, certo? Vou rodar de 5 pra galera, valeu galera, um abraço, tchau, tchau. É uma delícia, né? Carolina Ferraz fazer campanha de Zero Cal virou um clássico. Apesar de muitos atores terem passado pelas campanhas de Zero Cal, a Carolina Ferraz é uma das mais lembradas. Se mantém magra, bonita, alegre, que é a essência da nossa marca. Eu fiz campanhas para o Zero Cal, acho que durante 7 ou 8 anos consecutivos. Teve um que eu fiz que eu acho que eu só ria. E as pessoas hoje param na rua, ainda hoje, falam, dá aquela risada. É engraçado, eu acho bacanérrimo. Nós estamos lançando o Zero Cal Sucralose. Ok, ação. O desafio dessa campanha é comunicar que o novo Zero Cal Sucralose